Boa tarde a todas e todos. Falamos do edifício sede da Prefeitura do Recife, onde apresentaremos a metodologia do plano de convivência com a Covid-19. Participam desta apresentação o prefeito Geraldo Júlio, o secretário de Saúde do Recife, Dr. Jailson Correia, o presidente do Conselho de Gestão do Porto Digital, Silvio Meira, e o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. A gente está entrando numa nova etapa da pandemia, que é a etapa da convivência até que venha a vacina. A Universidade de Harvard fez um estudo e mostrou que durante essa etapa de convivência, a quantidade de pessoas doentes vai aumentar e vai diminuir diversas vezes. O mais importante é que tudo seja monitorado, acompanhado, porque em condição de aumento do número de pessoas doentes, deve ser ampliado o isolamento para diminuir o contágio. Para essa etapa, nós fizemos alguns estudos e encomendamos ao Porto Digital um trabalho que levou o nome agora de DADO, que é exatamente a reunião de uma grande quantidade de informações, o trabalho de especialistas, o trabalho também envolvendo empresas do ecossistema do Porto Digital, para que a gente tenha a melhor condição de tomada de decisão durante esse plano de convivência. A gente também escutou segmentos da sociedade para a formação desse plano de convivência. Nós também chegamos a uma rede de saúde que agora já tem 930 leitos funcionando e atendendo a população, e que agora tem centenas de leitos disponíveis para internação. Então, nós chegamos no estágio de apresentar aos recifenses essa metodologia de trabalho, de apresentar o dado, de apresentar os protocolos, os planos que estão realizados para essa etapa de convivência, né? E esse é o momento de apresentar aos recifenses e de promover um amplo diálogo com a sociedade para que esse plano seja um plano de toda a cidade, seja um plano de todos. Ele não é só um plano da Prefeitura do Recife, mas é um plano dos recifenses para viver a etapa de convivência com a pandemia até que a gente tenha uma vacina. Muito obrigada, prefeito Geraldo Júlio. Dando sequência, temos agora a participação do secretário municipal de saúde, Dr. Jailson Correia. Boa tarde a todos. A ciência e a análise de dados sempre deram o norte das ações e decisões da Prefeitura do Recife no enfrentamento à Covid-19. Foi assim que a Prefeitura planejou o início das ações, ainda lá precocemente, com o início das ações de isolamento social. Foi assim que a Prefeitura planejou e executou um plano ousado de ampliação do número de leitos de enfermaria e leitos de UTI na nossa cidade. Foi assim que a Prefeitura, junto com o Governo do Estado, apontaram o momento certo de fazer a quarentena mais rígida, o chamado lockdown, que deu resultados expressivos e importantes. Se hoje nós temos uma curva de casos aqui em Recife, caindo, número de casos novos, número de óbitos por Covid, mas, sobretudo, também aqueles indicadores mais precoces, como, por exemplo, o número de atendimentos na atenção básica, o número de atendimentos nas nossas policlínicas de casos suspeitos, o número de chamado de causas respiratórias pelo SAMU, todos esses em queda. Isso significa o resultado de muito trabalho. Mas as metodologias tradicionais não dão conta de acompanhar a velocidade com que a Covid se alastra e se comporta na sociedade e nas comunidades. E é por isso que novas metodologias são necessárias, é por isso que esta encomenda tecnológica que a Prefeitura do Recife fez ao Porto Digital, juntando vários especialistas de várias áreas e agregando várias bases de dados para que a gente possa olhar todos os dias para essas bases de dados, entender a dinâmica da situação na nossa cidade e, nesse momento em que começamos uma reabertura gradual, buscamos, são fundamentais instrumentos como esse
do dado para que a gente possa tomar decisões certas em um tempo certo. Então, a velocidade exige novas metodologias, novas tecnologias, e é por isso que essa iniciativa é tão importante da Prefeitura do Recife, junto ao Porto Digital, mas, sobretudo, engajando a toda a cidade nessa busca de soluções para a Covid-19. Muito obrigada, doutor Jailson Correia, secretário municipal de Saúde. Dando sequência, temos agora a participação por teleconferência do presidente do Conselho de Gestão do Porto Digital, Silvio Meira. Olá, eu sou Silvio Meira, presidente do Conselho do Núcleo de Gestão do Porto Digital. A pedido da Prefeitura do Recife, recentemente nós criamos um grupo, o Dados e Análises para Decisões e Operações, DADO, que vai nos ajudar a construir cenários baseados em dados e sistemas analíticos muito poderosos para a gente começar a conviver com o Covid-19. Mas não só. A ideia é que esse grupo seja criado nessa conjuntura, já foi criado nessa conjuntura, e sirva no longo prazo para a gente ter muito mais análises baseadas em dados reais, criados no Recife e para o Recife especificamente, para que a gente tome decisões sobre o que fazer na cidade no curto, no médio e no longo prazo. Não é que a gente vai deixar de ter intuição e nem a gente vai deixar de usar a inteligência humana e vai deixar por conta de uns robôs de software a tomada de decisões sobre o que nós faremos. Não, a ideia é usar inteligência e intuição baseada em dados e análises, que vão construir cenários para a gente tomar decisões, melhores decisões, mais operacionais, mais práticas. Dado está agora ajudando a Prefeitura do Recife a criar estes cenários para tomar decisões sobre a convivência com Covid-19. Mas ela não é a única crise ao nosso redor. Há outras epidemias que estão por aí e há uma crise climática que nós teremos que lidar com ela mais cedo ou mais tarde. Dados e análises para decisões e operações é uma contribuição do Porto Digital, da rede de negócios do Porto Digital, das instituições que fazem o Porto Digital, para melhorar a capacidade da nossa cidade de criar cenários e tomar decisões para o presente e para o futuro. Muito obrigada, Silvio Meira, presidente do Conselho de Gestão do Porto Digital. Teremos agora, também por videoconferência, a participação do presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. A Prefeitura do Recife demandou ao Porto Digital a confecção de um plano de convivência com a Covid-19 baseada na ciência e no maior conjunto de dados possível que nós conseguíssemos coletar, tanto dos dados de saúde, como também dos dados de impacto econômico na cidade do Recife, além, obviamente, dos dados de aglomeração e de protocolos de saúde que nós poderíamos fazer. E com base nisso, nós montamos uma grande central de informações na cidade. Essa central chama-se Dado, ela é ligada ao Porto Digital, que foi a responsável pela confecção deste plano. Para o Dado, foi contratado um conjunto de cientistas, a grande maioria ligados à Universidade Federal de Pernambuco, para confeccionar um plano que pudesse garantir segurança das pessoas, ao mesmo tempo que nós tivéssemos assertividade na volta das atividades econômicas. E para isso foi montado um grande plano de convivência com a Covid-19, que é o plano que eu vou apresentar agora para todos. Essa é uma carta do presidente do nosso conselho, professor Silvio Meira, que participou ativamente da ajuda na formatação e na metodologia que nós utilizamos durante esse tempo, e é uma carta de apresentação do que é a nossa grande central de informações Dado. Lembrando que o que nós fazemos, nós calculamos um indicador de risco global. Esse indicador de risco global, logo após, vem uma série de indicadores setoriais e locais, como a aglomeração, o risco de cada atividade e a importância de cada atividade. Quais são as regras de flexibilização que nós colocamos, seguindo, obviamente, tudo isso através de protocolos de saúde que são confeccionados junto com as secretarias de saúde.
nós temos 3 grandes grupos de informações. O primeiro, o indicador de risco da cidade, inclusive com a aglomeração e também com as fases de isolamento social que nós tivemos, né? Qual foi a resposta que cada ação individual teve no isolamento da cidade. Os indicadores de risco por microrregião, através, obviamente, de um dashboard que está à disposição da população, através do endereço dadoscovid19.org. E, por fim, uma matriz de prioridade de abertura de atividades, levando em consideração o risco de cada atividade dessa e também o impacto econômico e a aglomeração, obviamente, que, porventura, cada atividade dessa vai trazer. O primeiro indicador de risco da cidade, a gente monitora, basicamente, o que tem acontecido em termos de isolamento, né? O princípio, ele, apesar de ser indireto, ele é muito claro, né? Uma ação pública, primeiro você parte do pressuposto que o distanciamento social ele faz com que a velocidade de propagação do vírus ela diminua. Então, e as ações que são feitas, como por exemplo o lockdown, eles acabam por aumentar esse distanciamento. Então, os efeitos são indiretos. Você tem umas ações de isolamento, essa ação do poder público leva a um maior distanciamento e ele diminui o risco da infecção. Então, essa é a base que nós trabalhamos, né? Que é a base dita pela Organização Mundial de Saúde. Bom, então a ação leva ao distanciamento e o ritmo da infecção acaba sendo ditado por isso, né? Nós trabalhamos com os dados que a Inloco nos coloca, de índice de isolamento, que é uma empresa do Porto Digital que calcula esse indicador para o Brasil todo atualmente, e a gente tem ele para o Recife também, né? Todos eles com os dados D-1, isso é os dados de ontem, né? E os dados de saúde, eles permitem que a gente monitore a pressão que é existente sobre o sistema, porque isso acaba refletindo na pressão através da curva de UTI e nós monitoramos isso diariamente. Como a gente pode ver nesse gráfico, a gente tem alguns momentos de corte na curva de isolamento. Essa curva azul é dia a dia, essa curva amarela é a média móvel dos últimos 7 dias, então ela suaviza o efeito do final de semana, e a gente tem isso aí. A primeira, né, a proibição de eventos e aglomerações, é o primeiro indicador de fechamento que tivemos, depois vieram as escolas e o decreto de calamidade que fechou o comércio. Então a gente vê que o indicador de isolamento ele pulou da casa dos 30% lá para os 60% no início. Isso é resultado basicamente de 4 grandes ações ali. O primeiro, o fechamento das escolas, isso de certa forma aumenta bastante o índice de isolamento, o fechamento do comércio, o home office dos escritórios, que foi em larga escala, e, por fim, algum isolamento voluntário por parte da população. Então, a gente vê que a curva pulou lá da casa dos 30% para a casa dos 60%. Depois, essa curva foi diminuindo ao longo do tempo, até que nós tivemos o fechamento ali no mês de maio. A curva voltou aos seus 60%, e aí, com o início da flexibilização, ele está ficando ali na casa ali dos entre 40% e 50%, né? Então, esses foram os reflexos que nós tivemos. Essa é a evolução dos casos em Pernambuco, esses são dados tanto da Secretaria Estadual como também do Ministério da Saúde, que nós colocamos. A gente tem embaixo o dos novos casos que nós tivemos, né? Você vai ver que tem dias em que tem um aumento significativo de casos, mas isso depende muito dos testes que são realizados. Então a gente suaviza essa curva através da média móvel e a gente vai ver que os novos casos eles começam a diminuir. Eles começam a diminuir lá no dia 23 de maio, né? E começa a diminuir de forma consistente em Pernambuco. E no Recife mais ainda, né? Então a gente vê que pelo da média móvel, que é o gráfico abaixo, a gente vai percebendo que a gente tem uma diminuição significativa também nos novos casos na cidade do Recife, né? O que permitiu, inclusive, ao governo fazer alguma flexibilização. A evolução dos óbitos em Pernambuco, está aqui, né? Embaixo também tem, e aqui é dos óbitos no Recife. A gente vê também, a gente tem uma queda, né? O gráfico varia muito diariamente, né? Até porque no final de semana os casos que são registrados são muito menores, né, pelo Ministério da Saúde, mas a gente vê que tem uma curva declinante ali a partir também do final de maio.
Quando a gente olha a fila da UTI em Pernambuco, esse aqui é o caso que a gente precisa estudar com bastante cuidado. Nós percebemos que houve um aumento significativo, o gráfico azul, é o número de UTIs Covid em Pernambuco. Né? Nós começamos lá com 239 e depois ele foi subindo, né? E ele chegou até a 700 casos. Enquanto o vermelho de baixo, no primeiro gráfico, é a fila da UTI. A gente percebe que a fila cresceu significativamente, ela chegou ali na casa das 300 pessoas na fila, e depois ela começou a diminuir. E quando a gente observa esse gráfico, a gente vê que o aumento da capacidade de UTIs ele foi significativo para a queda da fila da UTI, chegando a praticamente zerar ali no fim de semana passado, né? Nós temos ali 6 pessoas, mas essa é uma espécie de fila inercial que nós temos, né? Que é o tempo do sistema de saúde colocar a pessoa na fila e ela ser deslocada para uma UTI. A gente vê que a UTI ainda está muito cheia, né? Nós temos os indicadores sempre beirando ali acima de 95%, mas a partir de agora, com a diminuição da pressão, espera-se que essa fila da UTI ela caia mais ainda, né? Que ela desapareça a partir de agora, e aí nós temos uma pressão menor ali, começando a sobrar um pouco de vagas nas UTIs, o que é muito importante também. Mas vale ressaltar que no final, ali durante o mês de maio, se a gente não tivesse esse aumento de oferta da UTI ali na curva azul de cima, a gente teria colapsado o sistema, né? Porque coincidiu justamente com o aumento da pressão sobre o sistema de saúde em Pernambuco. Lembrando que essas são as UTIs disponíveis em Pernambuco, elas não são apenas em Recife, até porque as UTIs de Recife também têm pessoas de outros municípios. Bom, o indicador de risco por microrregião, isso está dentro de um dashboard, que é o dadoscovid19.org, que está à disposição da população, mas é por ali que a gente acompanha os indicadores que eu vou citar à frente. E a terceira parte, para montar o plano, foi uma matriz de prioridade de abertura por atividades. A gente leva em consideração, como vou mostrar para vocês, o impacto econômico dela e também o risco de cada atividade dessa. Além disso, além do risco, depois a gente refina através de uma observação por outra matriz que leva em consideração a aglomeração, né, e também a possibilidade de realização de protocolos, o que é muito importante para que a gente mantenha o risco dessa atividade o mais baixo possível. Então, a proposta nossa é basicamente trabalhar por fases. A gente parte do princípio de que as atividades não são 100% seguras, né? Isso é algo que a gente verifica em todas as atividades, né? Então, só que a gente vai ter atividades que têm mais e que menos risco. E a gente vai ter atividades que têm mais ou menos também importância econômica dentro da cidade. Então, essa abertura por fases, ela permite que reduzir o impacto de cada abertura dessa, em particular, medindo, obviamente, os efeitos e readequando, até se fosse o caso, para voltar atrás em alguma abertura que tivesse efetivamente algum problema. Por que fases? Né? A gente está partindo do pressuposto de que você fazendo por fases, a gente pode observar melhor qual está sendo o índice de isolamento, o índice de aglomeração de cada lugar desse, para que a gente possa tomar atitudes geolocalizadas, né, e minimizar os riscos de volta da contaminação também. Os indicadores setoriais, como a gente coloca aqui, a base dele é a gente levando em consideração o risco e a relevância das atividades. Então, a gente pega as fases pelos indicadores de saúde, os grupos de atividades que a gente vai liberar e quais são os protocolos de saúde que nós vamos ter. E a gente vai criar radares ali para passar de uma fase para outra. Então, basicamente, o indicador que nós construímos é um índice setorial, que ele é função da segurança daquela atividade, né, do risco dela, e do impacto econômico que ela traz a partir do momento da liberação. Cada atividade, né, cada setor desse, é importante que se diga que ele tem, às vezes, uma sequência de atividades. Então, por exemplo, a indústria de alimentos, ele tem várias atividades que são relacionadas a ele dentro do CNAE, mas que a gente pode separar e conseguir trabalhar aquela atividade, aquele setor específico, né?
Essa metodologia é baseada na COP, num trabalho que foi feito lá, e leva em consideração, para a gente calcular o risco dessas ocupações, basicamente 3 perguntas, né, que são feitas. Isso é uma metodologia do Departamento Americano de Trabalho e Emprego. A primeira, com qual frequência esse trabalho requer exposição a doenças e infecções? O segundo, o quanto esse trabalho exige contato com outras pessoas? Em qual extensão esse trabalho requer proximidade física com outras pessoas? Então, cada um dessas perguntas, ele calcula um subindicador que vai de 0 a 100, e a gente tira a média para poder calcular como é que a gente tem o risco de cada atividade dessa, né? O impacto econômico, por sua vez, a gente mede por variáveis de emprego e renda, né? A restrição da variável está disponível para classificação KNAI de 2 a 3 dígitos, então ele vai restringir a escolha que a gente pode fazer. Lembrando que a diferença em relação, no caso, aos estados, é que a gente não tem um PIB municipal que seja desagregado a ponto da gente ver o impacto de cada setor desse. Então, a melhor forma que nós encontramos para o município é pegar a massa salarial, né, de cada setor desse, de cada atividade dessa, inclusive dos informais, e a gente calcula o impacto econômico dessa atividade. Lembrando que nós excluímos aquelas atividades essenciais porque elas já estão trabalhando. Então, a gente não precisa colocar ela no estudo, porque ela já estaria liberada, como, por exemplo, o setor de saúde e atividades essenciais, como supermercado, esse tipo de atividade. Então, as informações de emprego e massa salarial, né, elas estão disponíveis na RAIS e a gente faz essa agregação. Como é que isso funciona? A gente classifica isso dentro de um quadrante. Então, a gente vai ver que tem o eixo do risco e o da relevância da atividade. Então, a gente começa a liberar aqueles que têm mais relevância e baixo risco, né? Então, a gente pode ir colocando fase por fase de liberação dentro do... Lembrando que cada letra dessa tem um conjunto de atividades que estão colocadas lá dentro que a gente pode fazer a liberação de cada atividade dessa. Lembrando que quando nós fizemos o cálculo, o primeiro quadrante ali, que é o AC, o A, B, C e D, ele não teve nenhuma atividade relacionada, o que representa o seguinte: as atividades de baixo risco, eles têm maior relevância econômica, o que é positivo, né? Porque as atividades de alta relevância, tendo baixo risco, elas poderiam ser liberadas primeiro com baixo risco para a população. O acompanhamento, ele se dá através de 3 formas. Primeiro, há um comitê de acompanhamento de decisão, como vou explicar para frente. Há indicadores de dinâmica da infecção e, por fim, a liberação das atividades por fase. Então, o comitê ele é formado pelas pessoas da prefeitura e do Porto Digital, através do dado, os coordenadores estão lá. Então, esse comitê se reúne toda segunda e quarta-feira, ordinariamente, mas todo dia da semana a gente calcula os indicadores e há uma recomendação de passar ou não de fase, de acordo com o que os dados estão nos falando, como a gente vai mostrar mais à frente. Então, o acompanhamento ele se dá através de 5 indicadores de velocidade na pressão do sistema público de saúde, como eu vou colocar um pouco mais à frente. Esses indicadores, é muito importante que eles fiquem abaixo de 1, porque quando eles estão abaixo de 1, significa que a gente está desacelerando a pressão sobre o sistema de saúde. E a gente calcula os 4 últimos dias, os 7 últimos dias e os 14 últimos dias, para saber quantas vezes nesses 4, nos 7 ou nos 14 dias, o indicador ficou abaixo, quantas vezes ele ficou abaixo de 1. Quer dizer, quantas vezes ele teve uma diminuição de velocidade em relação à pressão do sistema público de saúde também. Só que a avaliação ela se dá no conjunto desses indicadores também, como nós vamos ver um pouco mais à frente. O acompanhamento, a gente considerou ali 5 fases de isolamento. Nós fizemos um esforço para que essas fases tivessem, inclusive, a mesma nomenclatura que o governo do Estado, até para não confundir a população
quando nós falamos do ponto de vista da comunicação, isso é muito importante também, e a gente fez um esforço para que as atividades tivessem basicamente a mesma liberação por fases também. Mas, lembrando, a cidade do Recife ela tem uma dinâmica um pouco diferente do governo do estado, né? Porque, no caso, o Recife foi o primeiro lugar onde nós tivemos casos. Então, obviamente, a tendência, não quer dizer que isso irá acontecer, mas a tendência é que a pressão sobre o sistema dos recifenses no sistema de saúde seja menor do que o do interior do estado à medida que o tempo vá passando, né? Então, a gente calcula esses indicadores. Bom, nós temos 5 bandeiras colocadas: a bandeira vermelha, a bandeira laranja, a bandeira amarela, a verde e a bandeira azul, né? O que isso significa? A bandeira vermelha é quando nós temos uma demanda de Recife, no caso, por UTI, ela está crescendo ou estável, então é aquela situação que a gente tinha até o período do fechamento das atividades. Os casos confirmados por dia estão crescendo, na média dos últimos 7 dias, os óbitos estão crescendo também, e o que a gente espera nisso aí? Que o indicador de isolamento ele precisa ficar acima de 55%. Né? Então isso é muito importante. Então, qual o grau de distanciamento que a gente precisa ter? O isolamento social, que era aquela situação que nós tivemos na segunda quinzena de maio. Quando nós caímos para a bandeira laranja, que é a que nós estamos atualmente, né, a demanda de Recife por UTI está caindo, caiu na média dos últimos 7 dias, dos óbitos também. Nós esperamos um índice de isolamento acima de 40%, como o que nós temos hoje. A gente está com distanciamento, mas com um menor grau de isolamento do que nós tínhamos. Se a demanda voltar a subir, é um alerta ali para a possibilidade de retorno à fase anterior. Quando a gente vai para a bandeira amarela, a demanda está caindo por UTI também, aí a gente está caindo os casos e os óbitos, a gente espera um indicador de isolamento acima de 35%, e se isso está acontecendo, a gente pode ampliar a abertura. Mas se a demanda por UTIs voltar a subir, ele pode ser um alerta para a possibilidade de retorno. Quando nós passarmos para a bandeira verde e tiver caindo a pressão sobre o sistema público de saúde, a gente pode ampliar a abertura. E se a demanda voltar a subir, é um alerta. Já na fase azul é quando nós estivemos com todos os indicadores muito favoráveis na pressão do sistema público, e aí a gente pode ampliar a abertura. Então, essa abertura ela é feita por fases. Lembrando que agora a gente está na fase laranja. E algumas atividades podem ser liberadas durante cada fase dessa. Isso é muito importante a gente ter em mente. Bom, os indicadores que nós estamos levando em consideração são esses 5. O primeiro, a velocidade de mudança da demanda por UTI, Covid-19. Como é que a gente calcula ele? A gente calcula a demanda por UTI no Recife no último dia e divide pela demanda do Recife 7 dias atrás. E aí a gente faz uma série de 4 dias, de 7 dias e de 14 dias e vê quantas vezes a gente teve esse indicador abaixo de 1. Isso é muito importante, como eu disse, para que esse indicador seja abaixo de 1, porque significa que há uma pressão menor, quer dizer, está desacelerando a pressão sobre o sistema público de saúde. O segundo indicador é a velocidade de mudança na UTI Covid Recife, então é o número de pacientes de UTI com Covid em leitos de UTI no último dia dividido pelo número de pacientes em leitos de UTI 7 dias antes. Esse é um indicador que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque como a fila de UTI só zerou agora, significa que a UTI ainda está cheia, né? Então, esse indicador vai ficar muito próximo de 1, né? Provavelmente até talvez um pouquinho acima, um pouco abaixo, mas ele vai ficar muito próximo de 1, porque as UTIs ainda estão praticamente todas sendo utilizadas mesmo sem fila. Significa que a pressão diminuiu, mas a gente ainda está com as UTIs todas lotadas. A velocidade de mudança na enfermaria, então o número de pacientes Covid em leitos de enfermaria no último dia dividido pelo número de pacientes Covid em leitos de enfermaria 7 dias antes. Velocidade de novos casos Covid-19 seria o número de casos novos confirmados nos últimos 7 dias, dividido pelos 7 dias anteriores, na semana anterior. Então a gente pega a semana dividido pela semana anterior. E a gente também verifica qual é a velocidade disso. Lembrando, todos esses indicadores, o ideal é que eles sejam menores por ser abaixo de 1. E a velocidade de novos óbitos Covid,
seria o número de casos novos de óbitos confirmados nos últimos 7 dias, dividido pelo número de novos óbitos confirmados nos 7 dias anteriores. A gente coloca esses 7 dias, que é para suavizar a curva, tirar o efeito do final de semana, isso é muito importante, e a gente tem uma volatilidade muito grande nesses dados de óbitos diários. Então é importante a gente suavizar a curva para ter uma visão correta de como anda a velocidade sobre a pressão do sistema de saúde. Já indo para a fase em que há um interesse de muita gente, que é saber quais setores serão abertos por cada fase. Lembrando, nós estamos hoje na fase laranja, nós estivemos na fase vermelha. Quando os indicadores estiverem bons, todos abaixo de 1, e que a gente tenha condições de passar para a próxima fase, a gente passaria para a fase amarela. Depois a mesma coisa para a fase verde e para a fase azul. Então a população será informada do andamento, de como anda essas curvas, para que a gente possa verificar quais são as atividades, qual o momento de mudança de bandeira e quais atividades a gente pode considerar que possuem baixo risco na sua volta à atividade. A construção civil, que já está, a indústria já estão abertas, né? Já estão abertas. Na verdade, a indústria já estava aberta até no vermelho, então na fase laranja ela fica aberta. Os escritórios abrirão na fase amarela, mas com restrição ainda, depois na fase verde também com restrição, ainda com home office trabalhando, e na fase azul eles poderiam ficar abertos totalmente. Os bares e restaurantes, que estão hoje ainda na fase de entrega e coleta, né? Mas eles seriam abertos na fase amarela, a próxima fase já, na verde com restrição, e no azul ele já estaria aberto. Inclusive o restaurante, é bom que se diga, eles têm um protocolo de saúde, que são, todos esses setores têm o seu protocolo de saúde, e eles visam também dar sustentação aos próprios escritórios também, porque as pessoas, quando voltam a trabalhar, elas precisam também de restaurantes abertos, mas com o máximo de segurança possível. O comércio atacadista já está aberto para entrega e coleta, né? Na fase aberta ele é totalmente aberto. A loja de material de construção, ele vai já aberto agora, já está aberto na laranja. O comércio de veículos automotores abertos na laranja, então já estaria aberto. O serviço de alojamento aberto, lembrando o seguinte, nós estamos na fase laranja, não necessariamente a atividade é aberta no primeiro dia da fase laranja, ela pode ir abrindo durante essa fase laranja. O serviço de alojamento aberto, já estava aberto na vermelho, de assistência técnica também. As atividades esportivas de lazer, as academias, elas ficam fechadas até a bandeira verde, e aí elas vão abrir com restrição de 50%, só abririam na azul. As piscinas e atividades que não demandem uso de equipamentos compartilhados, elas podem ser abertas na fase amarela. Já os serviços médicos, odontológicos e veterinários já estão abertos na fase laranja, com, obviamente, os protocolos necessários para a manutenção da saúde. Os shoppings, eles estão hoje abertos para entrega e coleta. Eles abririam na fase amarela, já com um protocolo para abertura de shoppings também. Isso é importante que se diga. Lembrando que quando a gente calculou os indicadores, a gente passa por um filtro de possibilidade de aplicação de protocolos e também a questão da aglomeração. O comércio de rua continua fechado, mas abre na parte amarela, também com uma série de protocolos. O comércio de centro também. O comércio de bairro, ele já abre ao longo dessa fase laranja, ela pode abrir durante... Lembrando, está na fase laranja, ele pode abrir durante essa fase laranja. Os espaços públicos, abertura do calçadão ainda sem quiosque, né, durante essa fase laranja, inclusive algumas outras possibilidades de áreas de atividades de descompressão, mas elas abrem durante a fase laranja também. Lembrando novamente, durante a cada fase não quer dizer que já abre inicialmente no primeiro dia. Ele segue um cronograma de abertura durante a fase. Em outras palavras, o calçadão deverá abrir, ou poderá abrir, ainda durante a fase laranja. A gente não vai precisar esperar a fase amarela. Na fase amarela, abre a praia, mas sem as barracas. Na verde vai ficar definir e poderia abrir lá na azul. O salão de beleza já abriu
já abre ao longo da fase, agora já está aberto, né? Ele fica totalmente aberto na amarela, com, obviamente, agendamentos e sem espera no local. E os eventos esportivos eles serão abertos na fase amarela com algumas restrições, né? Como, por exemplo, o jogo de futebol sem as torcidas, né? Então, ele está agora fechado na fase laranja, mas já tem a possibilidade de treinos para os jogadores profissionais, conforme o governo do estado já, inclusive, anunciou. Então, esse é o cronograma de abertura para as atividades. A educação ainda será anunciado posteriormente, porque é um setor específico que demanda alguns estudos adicionais que nós já estamos fazendo em parceria com o governo do estado. Bom, essa é a equipe do projeto, eu sou coordenador geral, sou presidente do Porto Digital, também professor da UFPE. A coordenação técnica é de André Magalhães, que é professor da UFPE de Economia e já foi chefe de departamento, e de Pablo, que é professor da FGV e é conselheiro do CESA. Os cientistas que nós já contratamos, né, nesse período agora, eles são esses, né? O Adiel Filho, que é professor do Centro de Informática da UFPE, a Silvia, que é a superintendente do Hospital das Clínicas atualmente, é doutor em Medicina Tropical, o Adiel é doutor em Engenharia de Produção, a Brena, que é pesquisadora da Universidade de Harvard, ela é especialista em saúde pública, o Fernando Dias, que é professor do Departamento de Economia da UFPE, o Nivan, que é professor do Centro de Informática da UFPE, André Leite, que é professor do Departamento de Estatística da UFPE, e o Raidonal, que também é do Departamento de Estatística da UFPE. Então, esses são os cientistas que estão ligados ao nosso centro de pesquisa, o Dado, e participaram de toda essa fase de formatação do plano de convivência com a Covid. E é isso que nós gostaríamos de agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, que participou com seus pesquisadores, a Inloco, que é uma empresa lá do Porto Digital, e também a Neurotech, que está nos ajudando a montar os indicadores de risco geral da cidade do Recife. Então, esse é o dado que é nossa grande base de dados, que é um grande laboratório de dados abertos, que vai ter muito a oferecer ainda para a cidade do Recife. A gente está apenas começando os trabalhos nesse momento. Obrigado a todos. Muito obrigada, Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. Agradecemos também a participação de Silvio Meira, presidente do Conselho de Gestão do Porto Digital, a participação do secretário municipal de Saúde, Dr. Jailson Correia, do prefeito Geraldo Zúlio, da nossa intérprete de Libras, Rafaela Nunes. E assim encerramos nossa transmissão de hoje. Se puder, fique em casa e até breve.